vida se revestirá. Boa noite, minhas amadas, queridas, web internautas e telespectadores. Estamos aqui para mais uma edição do programa Mulheres Rompendo em Fé. Eu, como apresentadora, a pastora Jucimari Paz, temos aqui a presença do meu esposo Ney Mendonça, cantor, compositor, do meu diretor Isaías, o pastor Isaías de Paula, que está sempre aqui, né, prestativo para me dar suporte de tudo aquilo que eu preciso nesse momento, porque o nosso programa é ao vivo. E não poderia deixar de apresentar a minha amiga querida que está voltando novamente aqui na Viva TV+, a missionária Sayonara Bastos, que é doutora também, Sayonara Bastos. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito significativo, que é resgatando vidas para o reino. E como nada começa sem a presença do Senhor, apesar de Ele já estar aqui, acampado com seus anjos, desde o momento que eu invoquei, desde o momento que eu pedi, Senhor, vá lá com os teus anjos e prepare esse programa, que não seja eu, mas que sejas tu, Senhor, a me preparar, que sejas tu, Senhor, a usar a minha boca e que de minha boca saiam somente palavras edificadoras. Amém. Edificantes ou edificadoras. E então vamos começar com a oração. Pai querido, Deus amado, Deus de poder, Deus de graça, Deus de honra, Deus de misericórdia, Deus de benevolência, Deus de amor, Deus de perdão. Senhor, neste momento em que estamos começando mais um programa Mulheres Rompendo em Fé, eu te peço, Senhor, visita os lares das mulheres que necessitam de uma palavra, Senhor, que necessitam de um renovo, de uma restauração em suas vidas, Pai. Que elas recebam, Senhor Jesus, muitas bênçãos do teu trono e o remédio para a sua alma, Pai querido. Porque muitas e muitas mulheres estão com dor na alma. A sua alma está chorando. Então que Deus possa te acalentar, te carregar no colo se for preciso. E desde esse momento também eu estou liberando bênçãos para a sua vida. Estou liberando cura. Estou liberando também prosperidade para a sua vida. Em todas as áreas. Pai, desde já eu te agradeço, porque eu sei que esse programa só é possível porque tu estás aqui. Amém, e que assim seja, e graças a Deus. Mas antes de eu passar para a Sayonara, nós vamos falar sobre resgatando vidas para o reino. E nada acontece se nós não tivermos fé, né, Sayonara? Nada. Mas só que a fé sem obras é morta. Nós temos que ter fé, sim. Que a minha fé, aliada à sua fé, vai gerar bênção. Verdade. Mas, em Tiago 2, do 17 ao 19, ele fala um pouquinho sobre a fé sem obras é morta. O que isso significa? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta, porque a verdadeira fé salvadora produz uma mudança na vida de quem crê. A velha vida não pode continuar. A pessoa salva por Jesus tem o coração voltado para o bem. E isso se reflete em sua vida. Então, nós somos reflexos das nossas ações. Tudo que nós fizermos vai refletir. Tudo que nós fizermos para o reino vai refletir. Só que a gente não pode se acomodar e achar assim, mas eu vou à igreja, eu oro, eu dobro meu joelho todos os dias, de manhã e de noite. Eu oro pelas pessoas, mas se eu não ir a campo para buscar almas para o reino, resgatar almas para o reino, de nada vai adiantar. Porque eu vou chegar lá no céu, como nós vamos chegar, e a primeira coisa que Deus vai pedir, mostre-me suas mãos. E como é que estão as suas mãos? E como é que vão estar as nossas mãos?
Mas como estão as suas mãos agora? O que você tem feito para o reino? Você tem se acomodado ou você realmente tem arregaçado as mangas e feito um trabalho diferenciado? Que às vezes significa, sabe, passar até por dificuldade, viajar para outros lugares, outros países, dormir no chão, dormir em igreja, dormir em acampamento, comer o que tiver para comer, mas o mais importante, né, Sayonara? Nossa, É a presença. a presença. A presença do Não Pai. se negocia. Não tem, né? Não, Não tem preço que pague não tem. isso. Então agora eu vou apresentar, né, novamente a Sayonara Bastos. Sayonara, eu queria que você falasse para mim, para os telespectadores, para todos que estão nos assistindo, sobre a sua trajetória em relação a missões. Há quanto tempo que você está no seu ministério? Eu queria que você falasse também da Sayonara antes e depois de ter partido para o campo de missões. Meu Deus. Fique à vontade. Em primeiro lugar, boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Para mim é uma honra estar voltando aqui nesse lugar, estar podendo falar das coisas do reino de Deus, né? Prestar um testemunho. Eu sei que se você entrou rapidinho nessa live agora e você parou por acaso aqui, não pense que foi um acaso. Deus, nessa noite, Ele marcou esse encontro. Ele quer falar contigo, Ele quer te trazer experiências. Eu não sei como se encontra teu coração, qual é a necessidade, mas eu sei que se Deus abriu essa porta como um canal de bênção para a sua vida, para as nossas vidas, né? Realmente. Eu vou para 19 anos de convertida, mas eu tenho o hábito de dizer que eu me converto a cada dia. Que a conversão, ela é diária, né? Você, a cada dia, você se liberta de alguma coisa. Porque nós temos que ser convertidos e não convencidos. Exatamente. Que não é uma boa pregação, não é assim um bom louvor que vai dizer que a pessoa realmente está realmente convertida, né? Mas sim o que ela faz, né? Exatamente. E às vezes assim, a gente pode estar na presença de Deus durante 10, 15, 19, 20 anos e chega uma pessoa e se converte hoje e o coração é diferente, né? Então, eu quero muito poder também falar um pouquinho disso aqui rapidamente, porque não pode ficar à vontade. Quando a gente passeia ali em 1 e 2 Samuel, você observa que Deus havia dado uma ordem, né? Tá até fugindo um pouquinho do tema, mas tem a ver, está intrinsecamente ligado. Deixa o Espírito Santo te conduzir, minha querida. Amém. E aí ele dá o Senhor dá uma ordem para o profeta Samuel, para que ele vá até a casa do rei Davi, né? E lá ele venha escolher um novo rei para Israel. E naquele momento que ele chega ali, o profeta Samuel, ele olha para os irmãos, os filhos de Jessé, e pelos filhos serem mais fortes, mais robustos, ele acha que um daqueles ali é que seriam escolhidos para serem um rei de Israel. E Deus falou para o profeta Samuel, você olha por fora, eu olho por dentro. Está faltando um. E esse um, segundo a palavra de Deus, estava por trás das manadas, né? Estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. Porque Deus olhou o coração de Davi. E ele viu em Davi que era uma pessoa que poderia estar diante, na frente das coisas que iam ser realizadas em Israel. Então, essa passagem é muito importante porque no nosso dia a dia, no nosso corre-corre, os nossos afazeres, a gente acaba sofrendo algum tipo de mágoa, ou magoando alguém, ou se decepcionando, ou sendo decepcionada. E por esses dias, sabe, Júcia, a gente até sabe disso lá atrás, quando a gente se converte, mas por algum motivo no meio do caminho você acaba se esquecendo. E eu achei muito lindo que uma pastora orou comigo, uma amiga minha, e ela falou assim, Sayonara, você precisa blindar o teu coração.
esperar menos das pessoas. Entender que do seu coração emana todas as demais fontes. E olha como isso é sério. Porque o inimigo da nossa alma, ele tem um dom de trazer para nós algum sentimento ruim, que automaticamente esse sentimento ele vai correr o nosso corpo e vai trazer até doença. Mas se você orar, pedindo a Deus que ele venha blindar o teu coração, você não vai permitir que esse mal ele se instale em você. Na realidade, nada nem ninguém vai te abalar quando você estiver com o coração blindado, né? Exatamente. Mas além disso, Sayonara, já que você está tocando nesse assunto, quando nós temos o coração blindado é importante. Mas também é importante nós termos equilíbrio e inteligência emocional, porque nós nos deparamos com situações ao longo de nossa vida em que nós não podemos reagir. Não devemos reagir. Realmente. Para não envergonhar o reino de Deus. Muitas vezes nós temos que nos permanecer calados em oração. Então, quem nos conhece muito bem é Deus. É o único que é capaz de nos julgar, é o único que é capaz de dizer que o nosso nome está escrito no livro da vida. E vai permanecer lá, em nome de Jesus. Então, você que é missionária, mais do que ninguém, a primeira coisa que você faz é fazer com que a pessoa faça a oração de aceitação quando você ganha uma alma. Sim. E automaticamente o nome dela é escrito no livro da vida. Exatamente. Porque a salvação é o principal de tudo isso. Né? Tudo isso aqui é um grande treinamento. Nós estamos em grande treinamento, a cada dia amadurecendo e crescendo mais. Mas o principal, o que mais tem que nos preocupar é a nossa salvação. Verdade. E aí você tocou num assunto sobre missões, né? Eu sou missionária consagrada da Casa do Senhor e amo fazer missões. Missões é, assim, o meu lema. Coloca a rodinha e nos pés e vai, né? Missões é uma coisa muito gostosa porque você vai levar o nome de Deus, você vai levar o amor de Deus para aqueles que até já ouviram falar. Você vai levar semente. Né? Mas aí você entra numa cultura diferente, sabe? De um outro estado, de um outro país, com pessoas diferenciadas. Você também, por sua vez, vai levando a tua cultura. E eu me lembro que uma vez, eu acho que a Gabi deve estar nessa live, a Gabi me chamou, eu dirigi um trabalho de consagração, e ela falou para mim assim, missionária, vamos fazer uma viagem de missões em tal mês? Eu falei, vamos fazer. Se é para falar de Deus, eu estou dentro. É meu maior prazer. E aí, nós saímos daqui do Rio, pegamos um avião, fomos até Recife, porque nós fomos para a fazenda do avô dela. Se a Gabi estiver na live, estou mandando um beijo para você, Gabi. E aí chegamos nessa fazenda, nós fazíamos culto de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. E eu falava para a Gabi, enquanto eu prego, você louva. Enquanto você prega, eu louvo. E ali vinha todo aquele pessoal da fazenda e ficava sentado ouvindo aquele culto. E aposto que você não cansava, né? Nada! Final da noite, realmente a gente fica sem voz. Mas sentava até boiadeiro para poder receber a palavra do Senhor. No final vinha pedir uma oração. Olha, foram momentos assim que eu experimentei algo muito diferente. E o que mais me impressionou, como é uma cidade de interior, e rolou a notícia de que havia uma missionária e uma outra pessoa na cidade. Então, veio uma fazendeira e começou a buscar a gente, eu e Gabi, e nos levar para orar nos lares. E ali começou um grande trabalho de oração. Que coisa linda, né? E Deus começou a atuar de uma forma muito sobrenatural. Eu me lembro que eu entrei, eu vou te falar só 2 testemunhos aqui, porque todos foram importantes. Nessa missão, o Senhor alcançou 9 vidas. Eu sei que 9 vidas é pouco para uma semana. Mas a gente trabalhou de uma forma tão linda, tão maravilhosa. E assim, eu me lembro que eu fui na casa de uma menina, muito novinha, deveria ter seus 20 e poucos anos, casada. E quando nós chegamos, ela tinha feito uma cirurgia.
E a mãezinha dela veio nos receber no portão. Então a mãe dela falou assim, olha, deixa eu avisar antes para vocês. Ela operou. Ela está achando que ela fez a cirurgia. Os médicos abriram. Porém, quando viram o estado do câncer, fecharam e nada fizeram. Eu falei, bom, mas nós viemos aqui com um propósito. E nós cremos que grandes coisas o Senhor vai fazer aqui hoje. E aí chegamos lá, ela estava acamada, aquela coisa toda. Aí ela não era ainda cristã. Nós perguntamos se ela recebia uma oração da parte de Deus. E no final daquela oração toda, cada um falou um pouquinho, cada um orou um pouquinho com ela, nós louvamos junto, ela ficou emocionada, impusemos as mãos sobre aquela cirurgia, ungimos a cirurgia dela e já estávamos de saída quando o Senhor me tocou para que eu fizesse um apelo. E aí, antes o Senhor falou para mim que era para eu dar a minha Bíblia para ela. Aí eu falei, Senhor... Aí eu relutei um pouquinho e falei, mas ela tá com sede da palavra. Não pode ser pegada. Aí falei para ela, olha, Deus está mandando eu te entregar essa Bíblia. Enquanto você estiver aqui deitadinha, você medita nessa palavra, que Deus tem muitas bênçãos aqui para você. Esse é o nosso manual de vida. Assim como fez diferença na minha vida, vai fazer na sua também. E aí eu dei a Bíblia para ela, ela ficou toda feliz. Então, quando nós íamos saindo, Deus me tocou para fazer o apelo. E ela não tinha ainda se convertido, aceitado a Jesus. Na verdade, nós é que aceitamos, né? Mas ela não tinha ainda levantado as mãos e ter feito a confissão de que ela aceitava Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí, naquele momento, eu fiz o apelo para ela. Porque Deus me tocou. E a gente ia sair daquele lugar sem fazer o apelo. Olha a responsabilidade com as coisas de Deus. É a mesma coisa quando prega, né, Sayonara? Às vezes o pregador esquece de fazer o apelo. Se tem alguém que quer voltar para Jesus, se tem alguém que quer aceitar Jesus. Eu já vi que isso está ficando um pouco esquecido em algumas igrejas. É verdade. E aí, instantaneamente, eu disse para ela, você hoje quer confessar Jesus? Você já é cristã? Você aceita ele como seu único e suficiente Salvador? Ela fez assim com a cabeça que não, eu achei que ela não fosse aceitar. Eu falei, mas você quer levantar a mão? Você quer confessar? Aí ela disse que sim, ela queria. E ali ela fez aquele voto. Eu pedi a ela para ela repetir as palavras que naquele momento nós falamos para ela. Ela repetiu. Nós oramos, foi uma festa no céu e eu saí muito maravilhada daquele lugar. E aí depois fomos para uma outra visita. Essa outra visita, quando eu cheguei, eu fiquei um pouco assim, com receio de entrar naquela casa. Mas por quê? Porque parecia uma casa mal assombrada. Uma casa... A casa estava toda fechada. Era de fazenda, assim. Uma casa escura, sabe? Isso perto de Campina Grande, perto de Recife, né? A casa estava fechada, a casa estava muito escura. E eu olhei para as meninas, a prima da Gabi que nos recebeu com um bolo de missões, foi aquela coisa toda. E aí eu olhei para as meninas e falei, gente, tem certeza que vocês querem entrar aí? E elas disseram assim, não, vamos entrar sim. E tem uma senhorinha aqui que ela tá esperando pela gente. Eu amei, então vamos entrar. E ali nós fizemos uma oração e eu falei, Espírito Santo, entre de mãos dadas conosco nesse lugar. Não permita nenhuma retaliação sobre as nossas vidas. E que o Senhor venha ser o grande aqui. Porque o grande é o Senhor. Nós só estamos aqui como um instrumento do Pai. E chegamos ali, naquela rede, ela estava deitada numa rede, e muita mosca, muito cheiro ruim, coitada. E ela sozinha naquele ambiente, e agarrada com uma imagem de madeira. Nada contra quem ainda adora a imagem. Deus é Deus, Ele está aqui para abrir o nosso entendimento. E aí eu comecei a falar com ela e ela me ouvindo, aquela coisa toda. Eu falei, Gabi, vamos louvar? E nós começamos a louvar. É porque o louvor é muito importante, Nossa. Né? O louvor libera anjos. Louvor abre o céu, lindo, né? Abre o céu desce abre mesmo. O céu, né? abre o céu.
E aí eu comecei a louvar com a Gabi, eu louvei, Gabi louvou, a prima dela também, que é cristã, louvou. E quando eu olhei para a senhorinha, o semblante dela já estava modificado, sabe? Ela já estava aceitando mais aquele momento ali. E aí eu falei, bom, então agora eu já posso tirar uma palavra, deixar para o coração dela. E aí abri a Bíblia, deixei uma palavra ali, uma passagem para ela muito abençoada, ela ali ouvindo. E ali ela tinha uma certa dificuldade na boca, no falar. Não sei se ela estava com algum probleminha de saúde, né? Eu ungi aquela senhora também. E lá pelas tantas, eu fiz o apelo. E ela estava meio que irredutível. E eu fui e falei para ela, falei, olha, hoje é uma grande oportunidade na vida da senhora. Porque chega pessoa assim de fora, para uma cidade do interior, às vezes não é que não tenha ido pessoas na casa dela. Ela tem até recebido visitas, né? Mas você vê que o trabalhar de Deus, quando Ele quer fazer, Ele leva, Ele movimenta, Ele traz da forma dele, porque Ele é Deus. Ele nem precisa se explicar. E aí, quando eu fiz o apelo, ela ficou irredutível, e aquela ela coisa nunca toda. tinha ouvido falar de aceitação a Jesus, ou já existia um trabalho ali naquela região e ela não quis aceitar? Eu achei assim, que naquela região eu senti muito isso, porque, por exemplo, quando eu cheguei lá, nós ficamos numa fazenda. E o quarto que eu dormia era justamente o quarto de uma moça que tinha morrido uma semana antes. Você vê que missionário não tem muita escolha. Eu digo que escolhido não tem escolha. Que Deus, quando quer te levar, já era. A gente está aqui hoje, arrumada e tal, mas quando tem que encarar uma fazenda, uma rua, uma situação, se Deus mandou, não tem escolha. Fica dando a escuridão, muitas vezes. Não tem escolha. E ali, com muito carinho, né? A gente foi ali ministrando na vida dela, ministrando, e aí ela confessou a Jesus. Essas duas situações me marcaram. Por quê? Porque quando eu voltei para o Rio de Janeiro, um mês depois toca meu telefone e veio a notícia que aquela mocinha, a novinha que era casada, ela veio a óbito. Só que houve uma diferença. Ela levantou a mão antes. Ela confessou a Jesus. Ela era nova. Então. Ela nova, 20 e poucos anos, 22, 23, recém-casada. Mas o fato de saber que ela foi com salvação, que ela confessou a Jesus, isso para mim é uma pedrinha na nossa coroa, né? Porque isso, Sayonara, quando alguém às vezes comete suicídio, e a gente até conhece a pessoa e sabe que essa pessoa não estava nos caminhos do Senhor, dá uma dor muito forte aqui dentro. Muito. Pessoas também que se desviaram do Evangelho, né? Que resolveram ir para a porta larga, não conseguiram ficar na porta estreita e acabaram tirando a própria vida, como essa semana eu li sobre um pastor que tirou a própria vida. Então nem os pastores, né? Estão livres de tomar uma atitude dessas, quando ele realmente assim não está totalmente voltado ao Senhor e que ele só ouça a voz de Deus, né? Ele tem que ouvir somente a voz de Deus. Então é uma lástima que muitas pessoas estejam partindo sem salvação. Eu pegando esse viés do que você está colocando aqui, eu faço uma associação a essa questão ao que a gente falou no início do programa, a questão de você blindar o teu coração. Porque eu imagino assim, evidentemente que existe uma força diabólica que leva a pessoa ao suicídio, né? Você vê que vem desencadeando uma coisa após outra. Primeiro a pessoa começa a ter uma depressão, daquela depressão ali, ela vai caminhando para o último estágio, que é o suicídio. Então, nesse momento, aí é que a gente tem que ter sabedoria para lidar com essa situação. Primeiro, você tem que observar o ambiente, né? A situação, porque ninguém escolhe ficar depressivo.
A pessoa não escolhe estar numa cama, estar num quarto, querer se isolar, porque esse é o objetivo do inimigo da nossa alma. E você sabe que, às vezes, a pessoa ela quer tomar decisão, mas ela não tem força totalmente de tomar aquela decisão. Não. Então, eu já ganhei uma alma do Facebook, que um rapaz que queria cometer o suicídio, e eu fui a pessoa que deu o suporte para ele naquele momento. Glória a Deus. E glória a Deus que ele não cometeu suicídio e se voltou para Deus. Glória a Deus. E ele ficou meu amigo por um tempo, depois até a gente se desligou. Mas naquele momento eu fiz a minha parte. Sim, foi um instrumento que Deus usou. Deus nos usa de um jeito assim, sobrenatural. Ele marca os lugares, ele marca o horário, ele surpreende, ele nunca chega atrasado. Ele nunca chega atrasado. Mas sempre vai haver algumas investidas, né? O inimigo vai sempre colocar alguém no teu caminho, que como nós abrimos o programa falando a respeito disso, só que a diferença é que quando você vai criando um amadurecimento dentro da palavra, por isso, quem me ouve, é importante buscar na palavra. Tira pelo menos assim, por mais corrido que seja o seu dia, tira pelo menos 30 minutinhos, 40 minutinhos para fazer um devocional. Ouvir uma palavra, ouvir um louvor, ficar conectado ali com o céu. Isso é muito importante. De preferência de manhã, né? É. Porque nós temos que dar as nossas primícias ao Senhor. Exatamente. E muitas vezes, sabe, se a gente não congestionar a mente a fazer isso, a gente sai da cama, começa a fazer as atividades, nem lembra de invocar o nome do Senhor. Sim. Mas eu me lembro que quando eu morava lá no Recreio, que congregava lá no pastor Marcos Marcos Marinho. Na Bruna Lopes, eu caía de joelhos da cama. E isso era sagrado. E a gente tem que voltar ao primeiro amor. Sim. Todos os dias. Isso é lembrar, né, dessa prática. Poxa, quando eu buscava mais, não nada. Eu pagava meu aluguel bem, eu comprava as frutinhas que eu queria, como hoje também. Mas assim, quando a gente é sozinha, a gente tem que buscar muito mais suporte de Deus. Sim, é verdade. Porque é a gente e Deus. É Ele o tempo todo, né? Porque se não tiver Ele, não adianta nem ir. Não. Não tem nada para fazer, porque Ele é o suporte nosso 101%. É o nosso tudo, 101%. né? Sem Deus não dá. Aí, voltando a esse assunto de missões, a segunda missão que eu fui convidada para fazer foi quando eu fui na Amazônia. Também foi ali um momento, tem 3 anos já que eu fui na Amazonas. Foi também assim algo que me impactou e eu tenho certeza que muito alegrou o coração do Senhor. Porque o que eu quero falar com isso aqui, para quem me ouve? Às vezes, nós colocamos vários obstáculos para não ir a um culto, para dar desculpa para tudo, para não ir para a oração, para não ir para uma consagração, para não buscar o Senhor. Ficamos ali nesse tempo frio, debaixo da coberta. E eu cheguei na Amazonas, eu vi uma coisa inédita. O rio lá, todo mundo sabe, é um rio imenso, né? E os animais selvagens. Muito jacaré, muita cobra. E os cultos, aonde eu fiquei hospedado, ele era realizado à noite. E, gente, olha que coisa interessante. Os barquinhos não tem farol. As pessoas vinham nos seus barquinhos, podendo bater no jacaré, bater numa pedra, mas vinha para ouvir a palavra de Deus. Mas olha que coisa fé, linda. Né? Fé e direcionamento, né? Que coisa linda! Eu falava, gente, esse pessoal chega aqui totalmente desprovido de qualquer segurança. E vem com amor. Vem para buscar. Virar, né, o barco. Podendo até virar. E lá também eu tive uma experiência bacana, porque nós fazíamos culto nas ruas, sabe? E levava caixa de som, microfone. E até os dias atuais, né? A gente ainda tem esse hábito. Ao ar livre. Né? Ao ar livre. E foi interessante porque também o Senhor alcançou muitas pessoas. Então, assim, fazer missões. Eu faço missão no metrô, eu faço missão no fórum,
Eu faço missão no mercado. Aonde eu estou falando Nós de temos Jesus. que ser ousados, né? Aonde eu estou falando de Jesus. Tem que ter ousadia. Sabe? E assim, só às vezes é o fato de você olhar para uma pessoa, você sentir que naquele dia a pessoa não acordou bem, ela está amargurada na alma dela, tem alguma coisa diferente. Às vezes você nem precisa conhecer a pessoa, mas você olha e fala, nossa, o semblante, né? Tá assim, fechado. O fato de você bater ali nas costas e dizer, olha, Deus te abençoe. Já muda tudo. É de grande valor. Eu me lembro que uma vez eu estava num sinal parada, sinal fechado. Passou uma menina, praticamente nua. E eu falei para ela, ei, olha, Jesus te ama, tá? E ela começou a chorar. Aquela jovem, eu tenho certeza, eu não conheço ela, mas ela estava esperando uma palavra de bênção da parte do Senhor. Como é importante isso, minha amiga. Olha, eu tenho uma amiga que eu amo muito e ela é uma pessoa assim que ela, no passado, ela tinha uma van. E o maior prazer dela era encher aquela van e levar todo mundo para o monte. Nós íamos para o monte, nós íamos para tudo quanto é culto. E ela falou para mim assim, Sayonara, eu vim do Espiritismo. Mas um dia eu estava numa encruzilhada, arriando lá as coisas, parou um carro e a pessoa disse assim, ei, Jesus te ama. E ela ali despertou. Peraí, alguém me ama? Eu tenho um Jesus que me ama? Eu tenho valor. É, eu tenho valor. Eu quero conhecer esse Jesus. Ele disse que me ama. É lindo. É lindo isso, né? Lindo, porque a pessoa fica ali imbuída daqueles problemas, não vê o carinho de ninguém, porque todos nós precisamos de uma atenção, de uma palavra amiga. E sabia que às vezes, Sayonara, além da oração, a pessoa está precisando naquele momento de um aconchego, de um abraço, sabe? E quando nós fazemos a obra, a gente sabe que quando 2 ou mais pessoas estão juntas, tem a presença do Senhor. Então, naquele momento, não é o abraço da gente. É o abraço da gente, mas aliado ao abraço do de Jesus. Espírito Santo. Principalmente o abraço do Espírito Santo. Aquele que vai entrar na alma, aquele que vai tirar, sabe, que é aquela raiz de amargura, sabe? Então, Deus já me levou a realizar muitas obras nesse sentido, de cura da alma. E eu acho muito lindo, sabe? Quando se manifesta isso dentro das igrejas. Eu acho que está faltando mais avivamento nas igrejas, sabe? E um abraço fala muito, né? Fala. Um abraço fala muito. Às vezes você não quer muita palavra, você só quer receber um abraço. Quando você orava por mim e Deus liberava bênçãos sobre a minha vida, e você me abraçava, meu Deus, assim, aquilo era tudo, sabe? Foi. Você várias vezes me abraçou. E a nossa amizade, apesar da distância, permaneceu. Amém. É porque tem a ligação, o fiozinho que nos une. Sim. É Deus. O próprio Deus. O próprio Deus que nunca deixou a gente ficar separado, sabe? Não mesmo. Então, assim, eu tenho amizades também lá no Sul. Eu tenho certeza que agora eu vou voltar em outubro para um evento que vai acontecer, que é o evento da Câmara Brasileira de Cultura da Academia de Ciências e Artes, na qual eu estou coordenando, juntamente com o presidente Walter Carrara. E você um dia vai ter a oportunidade de conhecer o Sul também, a minha cidade, Bento Gonçalves. E quando a gente está assim, à frente de um trabalho, nós temos que contar primeiramente com Deus. É porque Ele que abre as portas. Ele fecha, Ele abre. Ele mata, Ele faz viver se Ele quiser. Então, é Ele que é o dono da vida. É o dono da morte também. Né? Então, nós temos que entregar tudo a Ele. E eu tenho certeza, Sayonara, que quando você faz missões, Deus já te prepara muito tempo antes para poder ganhar almas para o reino. Sim. Porque eles não têm que visualizar a Sayonara. A primeira pessoa que tem que aparecer é Jesus. O grandão da Galileia. Então, por isso que eu digo, quando eu oro, eu sempre digo, Senhor, que eu desapareça, que tu cresça. Que não seja eu, mas que sejas tu, Senhor. Que aconteceu uma situação até muito linda esses tempos aí, que o filho da minha amiga
no Rio de Janeiro, teve que voltar para a Austrália. E lá ele teve crise renal. E ela estava numa consagração na casa dela, que ela faz toda sexta-feira. E ela orou pelo filho dela. Mas ela disse, mas Júcia, ele não melhorou. Então Deus, ele escolhe as pessoas que ele quer que façam oração de cura. E ela falou para ele, meu filho, você aceita que a pastora Júcia faça uma oração para você? E ele é uma pessoa assim meio reservado, não queria aceitar. Uma pessoa reservada geralmente não aceita assim, muito contato, fica mais reticente, entra timidez. Mas ele disse, mãe, eu vou aceitar, porque ele estava gastando muito e lá é tudo muito caro e não tem essa assistência que tem no Brasil. Em termos de medicina, é muito pior. Paga-se muito por isso. E eu orei por ele, eu me ajoelhei, eu vou me ajoelhar aqui, eu vou ungir minhas mãos e vou orar por você. E você crê que você vai ser curado em nome de Jesus? Ele falou, eu creio. Então você já está sendo curado. Quando eu terminei de orar, Sayonara, eu falei para ele, levanta e anda. Ele levantou e andou. E eu disse, agora procura a tua dor. Aonde está a tua dor? Ele disse, não tem mais. Até hoje ele foi curado pelo poder do sangue de Jesus, porque eu coloco Jesus acima de tudo. E a gente tem que ter, sabe o que? Um coração de criança para poder fazer a obra. É verdade. Porque Deus, ele se agrada da pureza do coração. Entendeu? Então, assim, a menina que mora no interior da gente nunca pode morrer. Não deixe a menina morrer nunca, Sayonara. Não deixe, sabe o que? Morrer também o brilho nos olhos. Você tem que ter o brilho nos olhos para poder levar o Espírito Santo e a presença do Senhor Jesus. Somos herdeiras, né? Somos herdeiras. E como tal, temos que fazer jus. Com certeza. Né? Então... Mas me conta, assim, dessa experiência do Amazonas, assim. O que você tirou de mensagem, de tudo isso que você fez ao longo da sua vida missionária? Então, eu experimentei o poder de Deus. Eu experimentei a presença soberana. É uma presença sobrenatural. E quem realmente se abre, né, se coloca à disposição de Deus, consegue viver experiências milagrosas. E eu vi muita coisa nessas viagens que Deus me levou, vi milagres acontecerem. Essa moça, a novinha, ela desceu a sepultura, mas ela foi salva para o Senhor, né? Então, isso aí é uma coisa que realmente agrada muito o coração de Deus, quando você se coloca à disposição para trabalhar para Ele. Para trabalhar para as coisas do reino, né? E vi curas também. O Senhor sempre diz que a minha mão direita está ungida para cura, que é para eu impor as mãos que Ele vai operar um milagre. Você já viu muitas coisas? Várias vezes. Tem coisas até muito profundas que, para quem não é espiritual, é até complicado de você estar explicando, porque a pessoa não vai entender, sabe? Mas eu tive assim, uma experiência, isso dentro da minha casa mesmo, com a minha própria mãe. A Bíblia diz que José é falecida. Ela já é falecida. A Bíblia diz que José, ele tinha muitas mensagens que Deus trazia para ele através de sonhos, né? Porque Deus, ele fala como ele quer. Ele fala no louvor, ele fala numa pregação, ele usa um profeta, ele fala no sonho, ele vai falar. Quando Deus quer falar, ele fala para você. Bíblia, né? Se você a Bíblia é a maior profecia nas nossas vidas, né? E aí eu tive um sonho com a minha mãe que eu achei assim, desde o sonho até o ocorrido, eu senti um milagre muito maravilhoso, que ela pôde ficar um pouco mais com a gente. Eu sonhava que eu via minha mãe deitada como se fosse assim, um jardim de cemitério, porém ela estava deitada por cima das flores. Meu Deus. Por cima, ela não estava por baixo. E eu chegava no ouvido dela, quando você falou, eu lembrei, levanta e anda. E ela acordava assim, ela despertava. E aí, quando foi um dia, uma madrugada, toca meu telefone tipo 3 ou 4 horas da manhã, que ela morava com a minha irmã e a casa delas era perto da minha casa. A minha irmã ligou e falou, Sayonara,
correm para cá para ficar com as crianças, que houve um acidente e a nossa mãe caiu da escada. Meu Deus. E a escada era muito alta. E eu nem sabia. O pedaço do granito onde faz aquela volta entrou no crânio dela. Ai, E ela entrou em coma. Minha mãe foi em coma pro hospital e eu não sabia foi de isso nada. que ocasionou a morte dela? Não. Ainda não. Olha que interessante. Aí eu cheguei lá e eu não gosto muito de ver sangue. Eu não tenho, assim, habilidade para mexer com isso. E eu cheguei lá, tava uma poça de sangue. E eu fui para a casa da minha irmã para ficar com os meus 2 sobrinhos. Porque ela foi socorrer minha mãe com o marido, levando para o hospital. E naquele dia eu fiquei lá e eu muito orando. Deus, eu sei que o Senhor é um Deus de perto, o Senhor é um Deus de longe. E eu sei que o Senhor, enquanto eu te oro aqui, o Senhor opera lá. Jesus envia lá um exército de anjos da cura. Cura minha mãe, Senhor, faz alguma coisa. E aí a minha irmã ficou no hospital aquele dia com a minha mãe. No dia seguinte, a minha irmã ficou. E no terceiro dia, igualzinho eu sonhei, a minha irmã veio para casa para eu poder ir para o hospital para visitar minha mãe que estava no CTI. Ainda estava em coma. E quando eu cheguei, eu falei no ouvido dela aquelas palavras que o Senhor tinha me dado no sonho. Mãe, levanta e anda. E naquele momento ali, os batimentos cardíacos Voltaram. A aparelhagem toda que conectava ela começou tudo a mexer, ficar tudo descontrolado. Você vê que uma ordem que vem da parte de Deus. Verdade. Sobre uma situação. O Senhor nos ensina, quando Ele passou por essa terra, que a tua palavra tem poder. Tem poder. Realmente. Tem poder. Tem poder. E se você liberar aquela palavra com fé, nós estamos num programa que chama Rompendo em Fé. Se você liberar essa palavra com fé, ela vai sair da tua boca numa velocidade e ela vai se cumprir porque o Senhor é contigo. E por isso que nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar porque é uma faca de 2 gumes. Ou nós abençoamos ou nós amaldiçoamos. Porque muitas vezes não é a voz de Deus. Não. A pessoa entrega algo que não vem do trono do Senhor, vem da carne. E a gente sabe quando é da carne. Pastora, eu costumo dizer, por essas minhas buscas, né, essas experiências que o próprio Deus tem me dado, que nós temos 3 tipos de vozes. A voz do diabo, a voz de Deus e a voz do ser humano. Então, como convertido que nós somos, precisamos ficar muito ligados em quem está falando conosco. Porque quando é de Deus, a coisa testifica. As coisas de Deus são suaves. Elas são naturais, elas acontecem de uma forma que não causa nenhum tipo de malefício. Ao contrário, quando Deus chega com uma solução, Ele chega com uma resposta, você sente paz. Aí que está a grande diferença. Eu já ouvi dizer assim, que quando nós temos que entregar algo que seja para elogiar, para edificar, pode ser na frente de todo mundo, né? Mas quando for uma crítica construtiva ou destrutiva, nós temos que chamar essa pessoa no particular. Então, quem ainda não sabe disso, quem não recebeu essa instrução, que fique atento. Porque às vezes acontece, sabe, numa igreja, de entregar algo para as pessoas que mexe com o passado dela, e Jesus diz que o passado ele já não lembra mais. O passado ficou para trás. Então nós temos que tomar cuidado até para não perder as ovelhas, sabe? Verdade. Porque nós somos o quê? Exemplos. Na obra do Senhor nós temos que ser reflexos. E a forma como nós nos portamos é que vai direcionar a obra que nós temos ainda aqui nessa terra. Verdade. E eu espero, sabe, fazer muita obra do Senhor, com muita excelência. Eu peço todo dia, Senhor, se eu estiver com alguma falha em mim, se eu precisar ser refeita, eu quero descer na casa do oleiro, sabe para quê? Eu quero ser esmigalhada, mas eu quero passar pela mão do oleiro e subir com um vaso de honra
cheio do azeite do Senhor. Amém. Porque eu sei que eu sou falha, eu sei que eu sou pecadora, mas eu sei que eu sou a menina dos olhos de Deus. Isso aí. Uma escolhida, uma predestinada. E eu tenho certeza, Sayonara, que nós vamos cantar o hino da vitória lá no céu. Todos nós que estamos aqui, você, telespectador, vai andar pelas ruas de ouro, né? Isso aí. Uma cidade... João viu, né? A cidade sendo preparada. Então, o que nos nova aguarda, Jerusalém, né? O que nos aguarda é lindo. É lindo. A palavra também fala que nada se compara ao que a gente, com a glória e o que tem preparado com o que nós vivemos nesse tempo. Não se compara. Verdade. A palavra fala que olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqueles que o amam. Nós não fazemos obra por interesse. Eu não faço por interesse. Eu sou desprovida de qualquer coisa. Mas hoje em dia até porque né? A mídia eu entendi quando eu me converti que a bênção, você não precisa nem correr atrás dela. Porque quando ela está com o endereço certo, ela bate no teu portão. Elas te perseguem. Ela bate no teu portão. Porque Deus, ele tem um tempo dele de trabalhar, né? E quando chega o tempo de Deus, dele abençoar uma pessoa, ou ele tirar uma pessoa do deserto, do cativeiro, de alguma situação, ele é Deus. Ele faz e não precisa dar satisfação. Porque ele é. E ele é a perfeição. Nós somos pessoas imperfeitas, né? Que buscam aperfeiçoamento todos os dias. Mas nós não somos Deus. Não. Nós não conseguimos chegar à perfeição dele. Porque nós viemos do pó, né? Nós fomos feitos pela uma obra de arte humana pelas mãos dele. Isso que é lindo saber, telespectador, telespectadora, que nós temos as digitais de Cristo e que cada pessoa é única, é individual, não há comparação, não existe outra Jucimari, não existe outra Sayonara, porque nós somos únicas. Nós temos só uma forma, cada um tem uma forma. Não existe essa ilusão de dizer que nós vamos voltar de novo aqui, não. O nosso alvo é a salvação. Exatamente. É a vida eterna. Exatamente. É a Nova Jerusalém. É a cidade maravilhosa, onde nós vamos passar dias sem se preocupar com nada, né? Ao lado do Senhor. E ele vai ter tempo para nos ouvir, vai ter... Seremos servidos por ele. Ai, que coisa linda. Né? Que coisa linda. Quando chegar lá. Eu sei que a minha casa vai estar próxima à sua casa. Lá, guardada e reservada. Com certeza que vai. Então, olha, eu queria te agradecer. Agradecer pela viagem que você fez para chegar até aqui. Você até falou, Júcia, eu te amo muito. Porque se eu não chamasse... É um pouquinho distante. Eu não viria até aqui. Dos Bandeirantes para o Barreto. Mas para Jesus a gente não tem que medir esforços, né? Porque ele não mede esforços quando ele quer abençoar. Ele não mede. Então, o pouco que eu dou para Jesus, nossa, nada se compara pelo cuidado que ele tem com a minha vida. O carinho, né? Os milagres, os livramentos. Quantos livramentos? Livramento que às vezes a gente nem vê, mas os anjos do Senhor foram dispensados para andar do teu lado. Você falando uma coisa assim, olha, se a gente tivesse noção do que é o mundo espiritual, porque tem pessoas que receberam o dom da visão. Essas pessoas veem coisas que a gente não vê, que a gente é poupado de ver. E eu, assim, só se Deus quiser me dar, mas eu prefiro não ter esse dom de ver até o mal rondando, porque o mal a gente não precisa ver, a gente sente. É verdade. A gente sente nas ações, a gente sente nas palavras das pessoas. O mundo jaz no maligno. O amor já se esfriou. Né? Mas só que é tão bom, é tão bom que os irmãos vivam em união, comunhão. E até nós partirmos, nós temos que estar assim, ó, em harmonia com todos os irmãos. E o que você está dizendo tem muito a ver com o que
havíamos conversado anteriormente, né? De uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Ou eu uso a minha boca para te abençoar, mas eu não tenho como usar a minha boca para amaldiçoar alguém. Verdade. Não é de Deus. Então, aí é aquela voz que a gente tem que saber fazer a diferença. Porque até quando Jesus passou pela terra, na hora de exortar, ele tinha os meios dele de exortar. E se você for ler um pouquinho sobre a história de Mefibosete, o rei Davi, quando colocou uma mesa de jantar para Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul, ir ter com o rei Davi aquele jantar, diz a palavra que as toalhas da mesa, né, o preparo daquele ambiente, era totalmente coberto. Por quê? Porque Mefibosete era aleijado das 2 pernas. Então não foi exposto à vergonha dele. Então as toalhas tinham que ser mais. Exatamente. Então, além de ser uma autoafirmação, alguém querer corrigir a você, a mim, qualquer um de nós, diante de outras pessoas, afirmação, eu não consigo ver Deus nisso. Deus, ele tem a forma dele de trabalhar e não é expondo a nossa vergonha, sabe? Não. Muito pelo contrário, o Senhor diz, vem como você está. Isso mesmo. E do jeito que você está, eu te quero. E você isso lembra? tem muito a ver, sabe o quê? Por exemplo, você está pregando a palavra, entrou uma moça seminua, entrou alguém drogado, e aí? Você vai jogar essa alma para fora? Não. Até o mendigo você tem que atender. Tem que abraçar. Você tem que abraçar, você tem que orar abraçar por essa pessoa. Você lembra da história de Maria Madalena, né? Sim, você quando iniciou falou, conta pra gente como você era antes e o que você passou a ser depois que você conheceu a Jesus. Lembra que você Lembro. me perguntou? Então, eu vejo assim uma sayonara de antes e uma sayonara de agora, e eu até falei para uma pessoa essa semana, eu prefiro 1000 sayonaras na minha frente, usando da verdade, da sinceridade, porque Sim. Deus é verdade. Pior coisa é você lidar com sentimentos de fingimentos, de hipocrisia, de coisa que, sabe, tá te fazendo mal. Porque, sabe, pastora, a gente quando tem uma certa intimidade com o Senhor não nos deixa enganado, nem confundida. Não, jamais. Ele não nos deixa. Alguma coisa ali vai te mostrar que não tá batendo. É como se a conta não fechasse. Entendeu? Porque o Espírito de Deus, ele é o contrário da mentira. Ele é a verdade. E como verdade, ele exige de nós que nós sejamos verdadeiros. Então, a gente tem que estar muito ligado, conectado com as coisas do céu. A Bíblia diz, vigiai e orai. E orai. Primeiro vigiai e depois orai. Mas eu estava falando sobre Maria Madalena, né? Uhum. Que Maria Madalena se expôs, né, à vergonha, porque ela estava em adultério. Sim. E ela ia ser apedrejada. E o que Jesus falou? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E o que aconteceu com os acusadores dela quando Jesus começou a escrever na areia? Todo mundo foi embora. Ninguém ficou. E ainda tem mais sobre isso. Deus fala que olhou para a terra e não viu um sequer que não tivesse pecado. Sabe? Porque, assim, só de eu falar que eu não peco, eu já estou pecando. E aquela oração de fariseu, Senhor, que eu fiz isso, Senhor, que eu fiz aquilo. O Senhor quer uma oração verdadeira. Ele quer que você se entregue, que você se rasgue na presença dele, dizendo, sou pecadora mesmo, sou dependente da sua misericórdia. Sem a sua mão, Senhor, eu não posso. Sem o teu mover, sem o teu poder, eu não vou chegar. Glória a Deus. Sem a tua glória Verdade. manifestada na minha vida. Verdade. Eu nada sou, eu nada posso. Deus está atrás de corações verdadeiros. Adoradores. Exatamente. Exatamente. Porque eu posso enganar você. Eu posso enganar ele, pastor Ney, o outro pastor. Mas eu nunca vou conseguir enganar ao meu Senhor. Ele conhece meu deitar, o meu levantar. Ele me sonda. Né? Você pode enganar alguns por algum tempo.
mas não todos pelo tempo todo. Exatamente. Então, assim, eu tenho testemunho de vida também, que um dia eu vou contar aqui, quando for o momento. Ainda não é o momento, mas vai haver um momento que eu vou contar o meu testemunho. E se eu estou aqui é porque Deus permitiu que eu sobrevivesse. A investida do mal sobre a minha vida. Um milagre. Então, assim, eu sou um milagre de Deus. E eu tenho certeza que a minha família, os meus filhos, os meus amigos verdadeiros, amigos que me amam, amigos que me ligam, amigos que mandam mensagem todos os dias no meu WhatsApp, eles têm orgulho da Jússi. Jucimari, Jússi para os mais íntimos, né? Vencedora. Porque a gente precisa passar pelo deserto para dar valor. A gente precisa receber o tratamento de Deus do deserto, para voltar mais inteira, para voltar mais fortalecida. E eu posso dizer que hoje eu me sinto mais fortalecida. Amém. E o que passou, passou, a gente tem que aprender a virar as páginas. É verdade. Nunca volte ao passado de alguém, Sayonara. Nunca. Sim. Dê a ela, sabe o quê? Novidades de espírito. O presente é a coisa mais sagrada que existe, que é o presente. E daqui a pouco já vai ser passado. Então, o futuro, ele é assim, efêmero. Eu não sei se eu vou conseguir atingir. Eu posso até colocar os meus planos no papel, projetos, fazer mil e um planejamento, mas eu não sei se eu vou poder realizar, porque a nossa vida já foi escrita. Está tudo nas mãos do Senhor. Então, querida, amados, vocês que estão assistindo, se entreguem mais ao amor de Deus. Se você não tem um ninho, uma igreja, procure uma igreja. Procure um pastor que vai cuidar de você. Amém. Verdadeiramente, que vai orar por você, que vai pagar preço por você. Mas não deixe de andar nos caminhos do Senhor. E eu quero acabar aqui, Sayonara, eu vou acabar com uma mensagem, tá? Amém. E eu gostaria que você fizesse uma oração final. Amém. Para nós encerrarmos com chave de ouro esse programa. Então, aqui fala sobre esse livro que é Nunca Desista dos Seus Sonhos. É uma coletânea de poemas editada por Susan Pauli Schultz. Então, fala assim, aprender não é fácil. Não é fácil, né? A frustração tende a se instalar rapidamente. Você sofre, sente-se derrotado muitas vezes. Você quer desistir, abandonar o desafio, você quer ir embora e fingir que isso não importa. Mas você não vai desistir, porque você não é um perdedor. Você é um lutador. Às vezes nós temos que perder antes de poder ganhar. Temos que chorar antes de poder sorrir. Temos que sofrer antes de poder ser fortes. Mas se você continuar lutando e acreditando, você vai conseguir a vitória no final. Amém. Esse aqui é um pensamento de Anne Darius. Então, esse livro aqui é muito bom. Além da Bíblia, é um livro que eu gosto muito. Então, não podia esquecer de te dar esse mimo. Obrigada. Feito pelas minhas mãos, inspirada. As minhas mãos são inspiradas por Deus. Amém. Obrigada. Que o Senhor te multiplique. Tá? Obrigada. Obrigada por agradeço. esse carinho gostoso. Agradeço a sua presença. É uma simples lembrancinha feita por uma pessoa que Como não ama amar? a arte. Como não amar? Né? Muito obrigada. Que o Senhor venha retribuir para a tua vida, viu? Muito obrigada pela oportunidade também de estar aqui, falando das coisas de Deus, né? Mais uma vez. Muitas ainda virão. Oportunidades, né? virão. Oportunidades. E você, telespectador, que ficou aí, internautas também, né? Que ficou com a gente até agora, eu quero deixar para você aqui. Aproveita essa oportunidade que você está tendo hoje, de tudo que você ouviu aqui. Foi tão pouquinho, foi tão rápido. Mas aí mesmo, onde você estiver, não sei se você está no trânsito, na sua casa, se você está chateado, se você está esperando em Deus alguma coisa, aonde você estiver, levanta a tua mão para o céu,
Confesse a Jesus hoje. Mas como que eu vou fazer isso, missionária? Fala, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Entra no meu coração, na minha casa, na minha vida. Muda o quadro ao qual eu não aceito mais. Faça, Senhor, o teu milagre. Convide o Espírito Santo para entrar na tua casa. Convide ele a entrar na tua vida. Convide ele a fazer morada. Entrega na mão dele aquilo que está te causando aflição, aquilo que está te deixando sem dormir. Coloca tudo na mão dele. Ele é o teu maior e melhor amigo. Às vezes desabafamos com pessoas que nem temos que estar falando, contando as nossas coisas. E o Senhor está ali com o ouvido dele o tempo todo, esperando que você venha falar com ele aonde dói a sua dor. Então, que você possa receber essa palavra nessa noite. E mais do que receber, tomar uma atitude, se posicionar. Porque estamos vivendo dias trabalhosos, coisas que já estão acontecendo, como a pastora falou aqui. O amor já se esfriou devido às iniquidades, assim está escrito, né? Mas é necessário que nós possamos ficar ligados no céu e não nos desligar, porque a vinda do Senhor, ela é assim, ó. O Senhor, de olhos, né? A qualquer momento ele chega e ele vai levar a igreja dele. E o Espírito Santo também vai se retirar da terra. Vai chegar como ladrão. É. Então, olha, foi muito bom. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu posso sentir aqui a presença de Deus. E você também, eu tenho certeza. Vamos voltar agora no próximo dia 11, onde eu vou trazer aqui a pastora Lívia, que vai contar a história dela, um testemunho de vida muito frustrante, mas que trouxe frutos para a vida dela hoje, como pastora. E amanhã, dia 29, tem o programa do Ney Mendonça, Louvores dos Altos Céus. Glória a Deus. E se eu pudesse contar com a presença da Sayonara, né? Mas ela vai ter que voltar novamente aqui, ela que sabe. E aí nós também vamos poder contar com a presença do nosso diretor, Isaías de Paula, que já está se preparando para o dia de amanhã. Então, olha, um beijo no coração de todos vocês. A Sayonara vai orar. Amém. Feche seus olhos, aí mesmo onde você se encontra. Curva a tua cabeça, eleva o teu pensamento ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por cada minuto vivido aqui, por cada momento, cada palavra, pelos testemunhos, por tudo que o Senhor fez. Pai, nessa hora eu quero te entregar cada vida que está do outro lado. Jesus, que o Senhor venha alcançar, que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha curar. Espírito Santo de Deus, entra nos lares, entra nos carros, entra, Senhor, aonde essa live chegar nesse momento. Dá uma oportunidade para o teu filho, uma oportunidade para a tua filha, que eles venham, Deus, abrir a visão espiritual para reconhecer que só o Senhor é Deus, que só Deus é o Senhor. Toma esse ambiente, continua trabalhando aqui de uma forma poderosa, toma o pastor, toma essa sala, toma cada equipamento, cada vida que sentar aqui, Jesus, que verdadeiramente esse lugar, Senhor, venha continuar sendo um lugar de bênção para a vida de muitos que precisam ouvir apenas uma palavrinha. Senhor, tem tantos morrendo por não conhecer o teu nome, mas nessa noite estamos aqui, Senhor, orando em concordância, pedindo que o Senhor venha ter misericórdia do teu povo, Pai. Que o Senhor venha dar uma nova oportunidade, que o Senhor venha alcançá-los, que o Senhor venha, Deus, recebê-los, que o Senhor venha trabalhar, Senhor, de uma forma, que o Senhor venha despertá-lo, meu Pai. Porque vem chegando a hora e nós precisamos estar conectados com o Senhor. Assim, Senhor, eu te louvo pela vida dos meus irmãos, da minha irmã que aqui se encontra, da vida de cada um que está do outro lado. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo, por tudo que foi dito, tudo que foi falado. Fica conosco. Toma a nossa volta nas tuas mãos e dê vitória aos teus filhos.
Em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos encerrar então esse programa. É uma pena, né? É tão bom, né, meu diretor? Estava uma delícia, mas... Deixa saudade. Vai deixar saudade. Vamos ter que encerrar. E glórias a Deus pela vida dos meus telespectadores, das minhas amadas que ouvem o meu programa, que tem pessoas que já param para ouvir o meu programa. Mulheres rompendo em fé. Amém. Louvor